É simples e complexo ao mesmo tempo. É Metagame! Bem-vindos ao Metagame, bípedes. Vamos falar sobre dragões. Exatamente isso aí. Vamos falar sobre dragões. Bem-vindos ao Metagame, eu sou o Leonardo Couto Azargatti e, sem delongas, vamos nessa. Dragões pra mim são criaturas fascinantes, cara, e eu me amarro, na verdade, em grande parte dos dragões que aparecem nos jogos de RPG, e especialmente no nosso querido Dungeons and Dragons, já que... Dragons, né? Tem dragão no nome do jogo. E eu não sou muito do Dungeon, não, eu sou mais do Dragon, se isso faz algum sentido. Dragões, aquelas criaturas normalmente reptilianas, mas que se encontram em diversos mitos por aí. Acho que tem diversas formas de dragão. Normalmente é ou reptiliano ou tipo 4 patas ou meio serpente. Às vezes eles aparecem com penas, se eu não me engano, também. E a maior parte dos dragões de lendas e mitos é cospe fogo, ok? Vamos aqui ao nosso querido dicionário Aurélio. Significado de dragão: nome dado aos mais terríveis monstros do mundo antigo. Embora os dragões na realidade não existissem, a maioria das pessoas acreditava neles. Eram enormes serpentes que vomitavam fogo, com asas semelhantes a de um grande morcego, e eram capazes de engolir navios e homens de um só trago. Os mapas antigos representam as partes desconhecidas do mundo como a morada dessas criaturas mitológicas. Os dragões da lenda se assemelham muito aos grandes répteis que habitavam a Terra muito antes do aparecimento do homem. Agora, especificamente falando de Dungeons and Dragons, eu abordava duas formas da qual eu já abordei dragões. Como eu abordava antigamente, que na verdade eu não estava muito ligado em história, lore, enfim, ler o que o bicho fazia e tal. Era, cara, os bichos brabo, os bichos loucos, o bicho com baforada que arrancava muita vida e criaturas sinistras. Essa era a abordagem que eu tinha inicialmente. Hoje em dia eu tenho uma outra abordagem. Dragões são extremamente inteligentes. Tirando o dragão branco ali, né? Mas, enfim, eles são não necessariamente inteligentes, cara, mas a presença deles quer dizer muita coisa. Cara, dá pra fazer tranquilamente uma aventura na qual o dragão influencia a aventura e você nunca ouviu, sabe? Lendo ali um pouco mais sobre, pelo menos, os cromáticos. Eu vou deixar um pouquinho os metálicos fora dessa vez, porque é muita coisa pra falar, tá? E eu vou meio que dar uma abordadinha só em um outro ponto que a gente pode deixar passar sobre os dragões do D&D? Pode ser? Vamos lá. Dragões negros, normalmente Chaotic Maw. Esses dragões são os mais vilanescos, os mais maus em temperamento. Acho que é isso. E eu vou colocar aqui uma instância para todos eles. Vou falar um pouco dos atributos mentais. Dragões negros têm carisma como atributo mental mais alto, seguido de inteligência e, por último, sabedoria, tá? Wisdom. Dragões negros são maus para caramba. É isso. E eles são extremamente brutais e cruéis. Os dragões negros, eles gostam de conhecimento ancestral. Eles juntam tesouros de povos do passado e normalmente fazem seu covil ali em talvez uma cidade em ruínas, uma ruína de uma localidade especial. Eles gostam desse senso de
olha, essa civilização caiu e eu estou aqui, em pé, sobre ela. E eu sou o dono de seus segredos. É esse ponto aí, esse tipo de vilania que vem de um dragão negro. Brutais e cruéis porque, cara, eles são meio sádicos. Eles vão tentar fazer com que a presa deles implore por perdão ou por misericórdia, só pra ele sentir o gostinho do desespero dela. Isso dá pra trabalhar bastante na questão de plot. E eles vão tentar se salvar da melhor forma possível, ou seja, se ele tiver numa batalha aberta e tiver poucos hit points, ele vai fugir e, na verdade, ele só vai ficar e só vai lutar até o final por causa do orgulho dele. Se você, por acaso, tentar dizer que é o mestre dele, se alguém quiser influenciar soberania em cima de um dragão negro, ele ficaria até o final. Dragões negros temem e odeiam outros dragões. Eles vão, se possível, espionar seus rivais de longe. Eles vão se preparar para atacar, caso seja a motivação do dragão. Se for um dragão mais fraco do que ele não vai hesitar em atacar. E se for um dragão mais forte do que ele vai se preparar o melhor possível para tentar subjugar aquele dragão e tomar o território dele. E se ele for acuado por um dragão mais forte, ele está disposto sim, apesar de, com muito ódio no coração, deixar seu tesouro pra trás, deixar seu covil pra trás e buscar um novo covil, reunir forças pra voltar a espionar e tramar contra aquele dragão pelo resto da sua existência. Eles carregam rancor. Por conta disso, a presença manipuladora de um dragão negro pode ser sentido se tiver um expert perto, porque, cara, homens lagarto veneram dragões negros, kobolds infestam o covil de um dragão negro, e normalmente eles tendem a pegar um pouco da personalidade do dragão pra eles, sabe? Serem um pouquinho mais cruéis e tudo mais. Então tem que ficar de olho aí, que dragão negro não tá de bobeira não. Como dito lá no início, eles gostam de sabedoria e coisas dos povos do passado. Então eles vão, no tesouro deles vai ter provavelmente relíquias e tesouros de civilizações passadas, na qual ele vai ficar ali todo orgulhoso por ele estar de pé e a civilização já ter passado. É como se fosse um lembrete do quão imponente é a presença dele, só o fato dele estar vivo e a outra civilização não está. E ele vai tentar, provavelmente, destruir mais civilizações e ficar juntando esse bolo de coisas e se achar o dono de tudo. Ai, caraca, eu odeio o dragão negro. Mas é bom usar ele em plots, hein? Mas seria tão bom, né? No final da campanha, se chutar a bunda do dragão negro, esse filho da mãe. Dragões azuis. Dos cromáticos, um dos mais perigosos. Nos atributos mentais a gente tem carisma como maior, inteligência como o do meio e o pior, mas não é tão ruim assim, é um 17 mais 3. Fica em sabedoria. Cruéis e territoriais dragões azuis são os dragões normalmente encontrados no deserto ou áreas secas. Pode ser em estepes secas, também algumas áreas costeiras rochosas e tal, mas o mais comum é em áreas desérticas, as Badlands, né, que é áreas ermas. E eles são caçadores bem sinistros, cara. Imagina o dragão atacando uma caravana que tá cruzando uma parte desértica. É esse naipe aí. Eles são territorialistas e eles normalmente guardam o território deles contra todos os outros competidores, sejam criaturas grandes ou até outros dragões, tipo os dragões de latão, né? Os Brass Dragons e outros dragões, enfim. Mas eles são espertinhos, se liga. Vaidosos imortais, dragões azuis não vão tolerar nenhum tipo de insinuação de que eles são inferiores a criaturas. É esse lado aí, cara. Dragões azuis têm um ego muito inflado e eles vão
eles gostam de controlar, tipo, criaturas inferiores ou intelectualmente ou de poder físico a eles. Tipo, humanoides, sim. É bem comum ter humanos, elfos, anões, outras raças sobre as garras de um dragão azul, tá? E eles são bem sinistros, cara, na questão de mortal, tá? Dragão azul, ele vai de boa fazer uma luta não durar turnos, durar talvez horas, quiçá dias. A estratégia básica de dragão azul é voar até onde ele consegue, cuspir eletricidade em linha, longe pra caraca, bater retirada, esperar um pouco, voltar, cuspir eletricidade de longe. Eles são esse tipo de dragão, os mais filhas da mãe. Voltando na questão da soberania de dragões azuis sobre outras criaturas, quando dito ali sobre humanos, elfos, anões, dragões azuis, eles gostam sim de influenciar humanoides. E eles vão, cara, tomar qualquer tipo de humanoide como um lacaio se o humanoide enxergar a superioridade do dragão azul, sabe? Ele gosta daquela galera baba-ovo. Claro que ele vai coagir, provavelmente vai ter alguma coisa, coação mental e tal, física, enfim. Mas eles tendem a deixar, bardos, eruditos, artistas, magos, assassinos ao seu favor, sabe? Ele tem esse tipo de influência. Então, imagine uma cidade no deserto que tem influência de um dragão azul. Tem gente, tipo, trabalhando pro dragão, sabe? E dragão azul é um tipo de dragão que sim recompensaria um lacaio dele. Ok? Recompensaria, e faz até sentido a questão deles serem meio fascinados por gemas. Dragões azuis são fascinadíssimos por gemas, eles tendem a juntar muitas gemas. E imagina aí, se aquele NPC filha da mãe lá, que fez aquele esquema, você não achou na bolsa dele umas 2 safiras raríssimas? Vai vendo, pode ter dragão azul perto, hein? Dragões brancos. Os mais parecidos com criaturas mesmo, e não, tipo, dragões, sabe? Tipo, um bicho grande que bate e mata. É inteligente, tá? Mas não é tão como os outros dragões. Vamos lá, de atributos mentais. O melhor dele é o carisma, seguido de sabedoria e, por último, inteligência, que é um 10, tá? O mais 0. Um base aí de um ser pensante comum. Dragões brancos são os menores dos cromáticos, os mais animalescos, e eles lidam em lugares frios, cara. Imagina climas frios, tundras, ambiente ártico, montanhas muito altas, esse esquema aí. Eles são mais parecidos com répteis do que qualquer outro dragão, no modus operandi mesmo, assim. Eles são mais primais e vingativos. E eles são os melhores caçadores dos dragões cromáticos. Eles caçam bem. E imagina que os outros dragões, eles olham muito meio que pro ego e se acham demais. Um dragão branco, ele tá mais preocupado em se alimentar, ter o local dele. Então eles são vingativos. Eles vão se preparar pra pegar a caça dele do jeito melhor possível. Eles vão atacar sim as mais fracas e mais frágeis, sem planos muito mirabolantes, mas vão ser mais dragões, digamos assim. Uma parada maneira dessa coisa mais selvagem é que os dragões brancos, eles só se alimentam de criaturas congeladas. Então ele vai lá soprar o bafo dele congelante, vai congelar a criatura e ele vai se alimentar dela nesse estado congelado. E para deixar como forma de intimidar alguém sob a presença do dragão, ele vai deixar também troféus congelados, tipo um gigante congelado, Remoraz, que é tipo uma centopeia que anda pelo gelo gigante e tal. Ele deixa congelado e tal, para as pessoas e outras criaturas entenderem o quão perigoso aquele dragão é. E dragões brancos, eles são bem solitários, tá?
diz, se eu não me engano aqui no livro dos monstros, diz que eles provavelmente vão encontrar só outros dragões brancos pra época de acasalamento, e assim que tudo tiver resolvido eles vão se separar. E é isso, eles são mais primais. Dragões verdes. Dos cromáticos é o meu favorito de longe. São os mais inteligentes e mais espertos, mais persuasivos. Eles são dragões malignos no ponto base e bem espertinhos. Nos atributos mentais nós temos o maior inteligência, um vintão. Ai que delícia! Seguido de carisma e logo depois sabedoria, que também não é baixo, aquele 17 mais 3. As armas base do dragão verde são a trapaça, a mentira, as formas de tentar manipular da forma que ele bem quiser outras criaturas atrás dos inimigos do dragão, ou simplesmente pelo bem do dragão, pelo bem, entre aspas. Eles têm um temperamento bem ruim, na verdade, e eles têm meio que um prazer especial em corromper e subverter criaturas de alinhamento bom. Então ele vai tentar corromper o coração daquele paladino que tá buscando alguma coisa na floresta dele. Caraca, eles lidam normalmente florestas ancestrais, florestas antigas, ou lugares um pouco mais ermos assim, mas normalmente floresta, lugar que tenha verde, que tenha áreas mais selvagens. E a agressão do dragão verde tem menos a ver com o território dele e mais a ver com ele ganhar poder com o mínimo de esforço possível. Ele vai tentar corromper e lançar outras criaturas, ou fatos, ou pessoas, ou dragões, tentar corromper e subverter o que eles estão fazendo em prol do próprio dragão verde. Então ganhar o máximo fazendo o mínimo e depois olhar pra todo mundo com aquele sorriso de dragão verde. Dragões verdes são caçadores caprichosos. Eles caçando, eles vão voar e meio que patrulhar as áreas verdejantes, mas eles estão mais preocupados em consumir criaturas efêmeras para eles. E isso é bem triste de falar, mas o prato principal do dragão verde são elfos, o que é bem bizarro. E na própria caçada eles preferem intimidar criaturas que eles consideram inferiores. E se for para lidar com a caça em si, eles vão preferir mentira, trapaça, subterfúgio e coisas afins, a fim de conseguir aquele papo torto? Então, a fim de conseguir o que eles querem. E inclusive lidando com outros dragões, eles são bem manipuladores. Imagine um dragão verde conseguindo manipular um dragão negro, por exemplo, a fim de jogar ele contra o território de outro dragão negro ou outro dragão verde. É isso que eu tô falando. E também é comum dragões verdes ficarem perseguindo as presas deles e tentar deixar elas meio paranoicas assim, se escondendo nas sombras, perseguindo a criatura durante dias para deixar ela realmente com medo do que pode ser, e ele se satisfaz com isso. Ele é mau no quesito de ver o desespero de outras criaturas. Ele é manipulador a esse ponto, o que é horrível, mas é meio que fascinante para uma criatura vilanesca como essa. Nos seus esquemas manipuladores, um dragão verde ele vai falar de um jeito sofisticado, vai colocar em pauta as coisas que a criatura quer de uma forma meio distorcida, que na verdade só faz com que os esquemas e as coisas que o próprio dragão verde quer se tornem realidade. E é como se ele te apresentasse um projeto muito bom para ser verdade, que pode ter aquele 1% de dar um problema federal, mas na verdade
esse 1% de chance de dar um problema gigantesco é o foco do dragão. Esse esquema aí, dragões verdes não são brincadeira. E pra finalizar a vilania dos dragões verdes, apesar deles, como todos os outros dragões cromáticos, juntarem tesouros físicos, né, moeda, itens mágicos, os tesouros mais estimados para um dragão verde são os tesouros vivos, as criaturas que eles conseguem manipular e corromper. Então o herói da cidade, se virar pro lado do dragão, é um tesouro pra ele. Eruditos, bardos de renome que ele consegue corromper. É bem tenso, cara. Dragões verdes são bem malignos e espertos. Esses realmente são espertos. Dragões vermelhos, os clássicos, os mais poderosos, os que estão na capa de escudos de narrador e coisas do gênero. E eles são os dragões mais tiranos. E são os que mais juntam tesouro e tudo mais. Eles são excepcionalmente vilanescos até mesmo para os outros dragões, assim. Dragões vermelhos são meio problema para os outros dragões. E o conceito do dragão vermelho, dessa tirania, dele ser vil, meio que ele se reflete no conceito básico de como é um dragão para várias culturas. Isso no Dungeons & Dragons, tá? Eles são reclusivos e eles se veem como seres superiores às outras criaturas, inclusive outros dragões. No conceito base, na cabeça do dragão vermelho, ele foi colocado no mundo por Tiamat para governar a todos. Então ele se vê no direito de ser mestre de tudo e todos. Isso se reflete nos lugares onde ele prefere montar seu covil, que são em montanhas, em terrenos mais ermos, mas normalmente alto, no qual ele tá acima de todos e todos, meio que literalmente, sabe? Na montanha mais alta, da qual ele diz ser o mestre. Dragões vermelhos são arrogantes ao extremo. E eles, cara, se você meio que tirar sarro ou riscar um pouco o ego do dragão vermelho, é comum um dragão vermelho se deixar levar pela ira e pela raiva e entrar numa onda destrutiva, literalmente destrutiva, cuspindo fogo e destruindo tudo porque algo ou alguém se diz ser maior do que aquele dragão vermelho. Imagina que os dragões vermelhos são os dragões que têm o maior ego inflado de todos os dragões e se veem como o soberano máximo de tudo. Apesar desse ego super inflado, eles têm lacaios. Os lacaios dele, na cabeça do dragão, eles são meio que escravos. E ele também tem um certo tipo de status para esses escravos. Então, a criatura que é mais puxa-saco do dragão, a criatura que vê ele realmente como algo superior, o dragão vai deixar ela falar um pouco mais. Ele tem, sim, mensageiros, informantes, espiões. Então ele mantém, sim, criaturas pensantes próximos, apesar de que, pra arriscar o ego dele pra ele entrar nessa onda destrutiva, não leva muito, né? E eles são normalmente bem isolados dos outros dragões. E o clássico do clássico, eles são colecionadores obsessivos. Então eles juntam dinheiro, item, obra de arte, tudo de valor, e eles sabem definir algo que tem valor ou não. E por conta deles serem esses colecionadores obsessivos, o tesouro de dragão vermelho é dito ser o maior tesouro dos dragões cromáticos. Por isso que tem lendas de heróis e tudo mais que salvaram lugares de coisas horríveis porque conseguiram o tesouro dos dragões. É isso aí. Dos dragões vermelhos, os atributos mentais ficam em carisma sendo o maior, inteligência do meio e sabedoria sendo o último deles. Não é tão baixo assim, mas comparado aos outros é um pouco baixo, que é 15 mais 2.
E eu quero dizer aqui que esses atributos mentais eu peguei de todos os dragões ancestrais, tá? Os Ancient, os mais com o nível de desafio mais alto, né? Challenge rate mais alto que tem, para nível de comparação. E foi isso. Apesar de eu gostar muito dos dragões de D&D, eu acho que meu dragão favorito não é de D&D, é o Falcor do História Sem Fim, porque um dragão que também é tipo um cachorro labrador é muito maneiro, cara. E aí, velho? O que vocês acham sobre dragões? O que vocês têm a falar? Me digam aí nos comentários. Pra você que ouviu até aqui, muito obrigado. Até a semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.